Harold Shipman, também conhecido como Dr. Death, nasceu em 14 de janeiro de 1946, em Nottingham, Inglaterra. Ele cresceu em uma família estável e demonstrou interesse na medicina desde cedo. Shipman estudou medicina na Leeds School of Medicine e se formou como médico em 1970. Após completar seus estudos, ele iniciou sua carreira médica e, em 1974, obteve sua primeira posição como médico de família em Todmorden, West Yorkshire. Durante sua carreira, Shipman era considerado um médico respeitado e confiável por seus pacientes e colegas. No entanto, por trás dessa fachada de médico dedicado, ele escondia um lado sombrio. Entre 1995 e 1998, a polícia começou a investigar um número incomumente alto de óbitos em pacientes de Shipman, especialmente idosos. A investigação revelou que Shipman estava administrando doses letais de morfina e outros medicamentos a seus pacientes, muitas vezes forjando certificados de óbito para encobrir seus crimes. Sua motivação aparente era a busca por heranças e a satisfação de exercer controle sobre a vida e a morte de seus pacientes. O modus operandi de Harold Shipman, também conhecido como Dr. Death, era caracterizado por sua manipulação e abuso da confiança de seus pacientes e uma técnica insidiosa para cometer assassinatos. Shipman frequentemente administrava doses letais de medicamentos, principalmente morfina, a seus pacientes. Ele fazia isso sob o pretexto de aliviar a dor ou tratar uma doença, enganando tanto os pacientes quanto suas famílias. Suas vítimas eram frequentemente idosas, solitárias e em estado de saúde frágil. Isso tornava mais fácil para ele justificar a administração de medicamentos potencialmente perigosos. Shipman costumava forjar certificados de óbito para indicar causas naturais de morte, ocultando assim suas atividades criminosas. Isso o ajudava a evitar suspeitas das autoridades. Ele frequentemente visitava seus pacientes em suas casas, onde não havia testemunhas. Isso lhe dava controle total sobre a situação e evitava que alguém questionasse suas ações. Além de satisfazer seu desejo por controle e poder sobre a vida e a morte, Shipman muitas vezes buscava obter benefícios financeiros por meio de heranças de suas vítimas. Um padrão alarmante de mortes inexplicáveis em sua prática médica chamou a atenção das autoridades e levou à investigação que eventualmente o levou à prisão. Shipman era habilidoso em enganar pacientes e suas famílias, ganhando sua confiança ao longo do tempo. Isso tornava suas ações ainda mais difíceis de detectar. Harold Shipman teria um dispositivo médico especial chamado Death Machine, máquina da morte, em sua prática médica. Este dispositivo era uma seringa com uma ponta ocasional que permitia que Shipman administrasse injeções letais de morfina de forma rápida e discreta, sem levantar suspeitas. Essa revelação durante o julgamento de Shipman adicionou um elemento ainda mais sombrio à história e chocou muitos, demonstrando o nível de planejamento e cálculo que ele empregava em seus assassinatos. O dispositivo se tornou um símbolo dos métodos sinistros que ele usava para levar a cabo seus crimes. Seu modus operandi meticuloso e sua posição de autoridade como médico permitiram que ele cometesse uma série de assassinatos ao longo de vários anos sem suspeitas significativas, tornando-o um dos serial killers mais perigosos e notórios da história do Reino Unido. Uma das vítimas mais conhecidas de Harold Shipman foi Kathleen Grundy, uma idosa de 81 anos que vivia em Hyde, Greater Manchester, Inglaterra. Kathleen era uma viúva e mãe de 4 filhos, e ela era ativa em sua comunidade, especialmente como membro da Women's Institute. Kathleen Grundy morreu em 24 de junho de 1998, e sua morte levantou suspeitas. A filha de Kathleen, Angela Woodruff, tornou-se preocupada quando viu o testamento de sua mãe, que deixava toda a sua herança para Shipman. Angela acreditava que sua mãe não teria feito tal testamento, pois era uma mulher meticulosa em relação a questões legais. As autoridades foram alertadas, e uma investigação foi iniciada. Os médicos legistas descobriram vestígios de morfina no corpo de Kathleen e suspeitaram que ela havia sido morta. Posteriormente, a investigação revelou que Shipman havia falsificado sua assinatura no testamento e a havia assassinado administrando uma dose letal de morfina. Esse caso específico foi crucial na prisão de Harold Shipman, pois as evidências eram substanciais e levaram a uma condenação por assassinato.
A morte de Kathleen Grundy e as suspeitas em torno de seu testamento lançaram luz sobre os crimes de Shipman e desencadearam uma investigação mais ampla que revelou a extensão de sua série de assassinatos ao longo de muitos anos. Harold Shipman foi preso em 7 de setembro de 1998, após uma investigação aprofundada sobre a morte suspeita de vários de seus pacientes idosos. A prisão de Shipman marcou o início do processo legal que eventualmente o levaria a ser condenado por seus crimes. A investigação policial revelou evidências substanciais contra ele, incluindo a administração de doses letais de morfina e outros medicamentos a muitos de seus pacientes. Além disso, foram encontrados registros médicos falsificados e certificados de óbito fraudulentos que ele havia preenchido para ocultar suas ações. Shipman inicialmente negou todas as acusações e insistiu que estava apenas fornecendo cuidados médicos adequados aos seus pacientes. No entanto, as evidências contra ele eram avassaladoras, e à medida que o processo avançava, sua culpa ficava cada vez mais clara. Em 2000, Harold Shipman foi condenado à prisão perpétua por 15 assassinatos em uma audiência histórica em Preston Crown Court, no Reino Unido. Mais tarde, em 2002, ele foi condenado por mais 4 assassinatos, acrescentando mais anos à sua pena de prisão. O caso de Harold Shipman levou a mudanças significativas no sistema médico e legal do Reino Unido. Além de abalar a confiança do público no sistema de saúde, ele também destacou a necessidade de melhorar os procedimentos de monitoramento e controle de médicos. Após a prisão de Shipman, uma série de reformas foram implementadas no sistema médico britânico. Isso incluiu a criação de um órgão independente, o General Medical Council, Conselho Médico Geral, que supervisiona e regula a conduta dos médicos. As diretrizes para a prescrição de medicamentos controlados e o registro de óbitos também foram reforçadas para evitar futuros abusos. O caso de Harold Shipman serviu como um alerta para a importância de garantir a prestação de cuidados médicos éticos e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que protege os pacientes de médicos que possam abusar de sua posição de confiança. É um exemplo de como eventos chocantes e perturbadores podem levar a mudanças significativas no sistema legal e de saúde de um país. Infelizmente, antes que ele pudesse cumprir sua sentença completa, Shipman cometeu suicídio na prisão em 13 de janeiro de 2004, enforcando-se em sua cela. Sua morte encerrou a vida do notório serial killer antes que a extensão completa de seus crimes pudesse ser totalmente determinada, deixando muitas perguntas sem resposta e um legado de horror e tragédia.